Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você pode, por gentileza, assentar. Eu sou grato a Deus e estou muito feliz. Difícil, irmãos. São praticamente 5 anos sem pisar ao Brasil, sem pisar aqui no Brasil. E durante 5 anos, a gente lutou muito para estar aqui hoje. Mas Deus nos deu a vitória. Quero agradecer ao pastor Frausilino. Não tem jeito de explicar, né, a respeito do pastor Frausilino, nem precisa de falar. Os irmãos o têm aqui como esse pastor tão abençoado e abençoador. E essa semana nós já estivemos juntos, chegamos na terça, e hoje nós estamos aqui. Quero agradecer a Deus por essa orquestra. Meus parabéns, meus irmãos. Para mim foi dose muito pesada esta noite. Nós participamos aqui da orquestra também por algum tempo, tocamos aqui também, juntamente com o irmão Urias. E foi um tempo bom. Meus irmãos, continue firme. Nós não temos para onde recorrer, nem para onde ir, a não ser nos pés do Senhor Jesus. Existem muitas pessoas tentando fugir daquilo que Deus tem projetado. Continue louvando a Deus. Ser músico é fácil? Não. É desafiador? É. Mas nós estamos aqui porque nós somos gerados e somos desafiados todos os dias, mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos capacita, nos dá força para vencer as dificuldades. E Ele te honra hoje, nesta noite, neste lugar, e você está aqui porque é propósito de Deus para você estar. Então, meus queridos, meus parabéns ao maestro, a todos os músicos, a também equipe aqui da Igreja de Louvor. Eu tenho acompanhado praticamente todos os cultos. E às vezes meus filhos falam assim: pai, o senhor não desiste do Vila Nova? Eu falei: não tem jeito de desistir, lá é bom demais. E realmente aqui a gente aprendeu bastante coisas e eu não posso agora tomar esse tempo para retratar a nossa história aqui, a nossa passagem aqui. Mas o que eu quero dizer é que milagres aconteceram aqui na nossa vida, na vida da minha família. E coisas maravilhosas, coisas maravilhosas. Um dia, isso eu tenho que citar aqui, pastor. Um dia o meu filho, ele rolava no chão de tanta dor. E havia acabado a escola dominical, nós entramos, a sala que tinha aqui atrás e o pastor, nós chamamos o pastor, não sabíamos de onde era gerado, e quando o pastor começou a orar, ele teve uma visão em que entrava um sangue novo na corrente sanguínea do meu filho, do Carlos Omar, e ele foi curado na hora. E até hoje ele dá esse testemunho, porque a bênção de Deus é muito grande. Quero agradecer também nesta noite o privilégio de estar aqui com a minha esposa, né? Hoje é Dia das Mães e os parabéns a todas as mães, mas a minha esposa, Giovana, tem sido guerreira, né? Tem sido guerreira. Existem muitas pessoas aí que a gente usa lá a expressão fake, né? Que é aquela que aparece, mas não é aquilo que realmente é. Mas Deus tem me abençoado com a minha esposa, e que tem sido adjutora, conforme diz a palavra. Ela tem estado ao meu lado. Esses anos foram, como eu disse, desafiadores, mas quem tem uma companheira
tem uma grande bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Então isso é muito bom e muito importante. Esta igreja está de parabéns. Linda, como sempre, preservada durante esse tempo. Eu me sinto muito bem aqui e muito alegre de poder rever os irmãos, os amigos que nós fizemos aqui durante este tempo. E alguns irmãos até nós convidamos para estar aqui, estão, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Amém, meus irmãos? Mas antes de eu ler a palavra, eu quero dizer para os irmãos que durante esses 5 anos, nós passamos alguns tempos em que foram tempos difíceis. E uma coisa que sempre o pastor disse aqui nesta igreja: quando você for tirar umas férias, tira umas férias missionárias. Os irmãos sabem que ele fala, alguns cultos atrás, ele disse de novo. E eu quero dizer para os irmãos que durante 5 anos, Deus enviou 3 anjos aqui desta igreja, para, no momento difícil que nós estávamos passando ali. Por incrível que pareça, eles não sabem o quanto foi importante a presença deles naquela ocasião em que eles estiveram aqui, lá. É muito gratificante. O primeiro a chegar ali foi o pastor Marcos. Ele passou uma noite lá na nossa casa. E ali foi um tempo de refrigério de Deus para a nossa vida. E nós estávamos passando por um momento de falar: vamos pegar as malas e vamos voltar. Mas Deus usou o pastor Marcos poderosamente ali, nos abençoou. E logo depois, mais um tempo, um ano depois, Deus enviou o pastor Wesley, ficou ali mais ou menos uns 30 dias, e foi uma grande bênção para a nossa vida. E, irmãos, olha, e agora, por último, algum tempo agora atrás, tocada pelo Espírito Santo de Deus, a irmã Maria do Carmo foi ali usada poderosamente por Deus e foi estar conosco ali. E abençoou as nossas vidas no período, talvez, de muita dificuldade. Mas, irmãos, às vezes a gente pensa no dinheiro, às vezes a gente pensa no poder aquisitivo, a gente às vezes pensa nas riquezas que o mundo oferece, mas eu quero dizer para os irmãos que uma palavra, que uma oração, que uma visita faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Deus usou esses anjos para estarem ali na hora certa. Pastor, mas não tem tantas pessoas lá, não existem tantas pessoas lá. Existem, mas se o Espírito Santo fala no teu coração, se o Espírito Santo te diz para você ir, levanta, não veja as dificuldades, não veja os problemas, mas vá, porque o Espírito Santo tem uma obra a realizar através da sua vida. Pode ser no Japão, pode ser na China, pode ser nos Estados Unidos, aonde o Espírito Santo te mandar, vá, porque Ele tem uma obra a realizar através da sua vida. Faz uma diferença. Eu não posso aqui continuar sobre isso, porque eu preciso de falar um pouquinho aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Logo quando nós pegamos o nosso green card, e na semana que nós pegamos agora, recentemente, essa palavra veio ao meu coração. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Lucas capítulo 15, conhecido de todos os irmãos, pregado muito sobre isso. Lucas 15, versículo 8, eu sei que nós não temos muito tempo, porque nós precisamos de falar um pouco a respeito do que o Espírito Santo tem colocado no meu coração.
15 e 8. E 9. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quantos vieram aqui estão para adorar o Senhor? Amém. Quantos vieram aqui para glorificar e exaltar esse Deus poderoso? Amém. É isso que você veio fazer aqui. Ah, a expectativa maior é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Diz assim o texto: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. Ou melhor, e busca com diligência até a achar? É uma pergunta. Versículo 9, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Até aí, amém? Nós sabemos que esta palavra, ou esta parábola, ela está inserida no capítulo 15, dentre 3 parábolas em que Jesus está ali com alguns homens assentado, publicanos e pecadores, e conversando, e os fariseus, os escribas, ali de repente começa a falar: quem é este homem que está no meio de pecadores? E Jesus começa a citar algumas parábolas, e uma delas é da ovelha perdida. E Jesus cita a parábola desta mulher, que me parece que é uma das primeiras vezes, ou da primeira vez, em que Jesus insere uma mulher em uma parábola. E depois, Jesus fala também a respeito do filho pródigo que se perde também. Então, nós temos aqui, nesse capítulo 15 de Lucas, aqui 3 perdas. A mulher que perde, o filho que se perde e a ovelha que se perde. Então, a gente vê que esta mulher, Jesus, através desta parábola, eu tenho certeza, ou através dessas parábolas, tem algo nos ensinar. Esta palavra, ela não ficou registrada somente para estar registrada para uma leitura, mas ela ficou registrada para um ensino, para o nosso crescimento. Então, nós precisamos de ver o que o Espírito Santo quer dizer a nós através desta palavra nesta noite. Porque toda palavra, ela tem um objetivo e ela tem o lugar aonde alcançar. E eu creio que nesta noite ela tem este lugar e este coração que precisa ser alcançado. Amém, irmãos? E tão interessante que nós vemos aqui que a mulher perde o seu valor, a sua moeda dentro de casa. No texto em que Jesus fala a respeito do filho, o filho também se perde dentro de casa. A ovelha se perde também no meio do rebanho, onde tinha 99. Ou melhor, onde tinha 100 e ele perde 1. E nós vemos que este pastor perde uma ovelha. Ele perde 1%. A mulher tem 10 dracmas e perde uma, ela perde 10%. E o pai que tem 2 filhos, ele perde ele perde 50%. Parece que começa a haver um acréscimo de perdas. E eu anotei aqui, o que Jesus quer nos dizer a respeito dessas perdas, em que perde-se perde-se 10, perde-se 50. Ele está dizendo que se você não cuidar das perdas, elas vão aumentando e elas vão gradativamente crescendo.
Então, as perdas também nos ensinam muitas coisas, porque muitas vezes ela é pedagógica. Mas existem pessoas que perdem e não aprendem nada com as perdas. Tem pessoas que vivem perdendo, mas não aprendem a lição. Eu não sei por que essa mulher perdeu essa moeda. Não era assim, talvez um valor tão importante, era uma dracma, uma moeda de prata. E muitas pessoas, ou alguns, falam que ela ganhava aquilo como um pendente, como algo, e aquela dracma é como se fosse um trabalho de um dia. Mas eu não sei, ela perdeu, talvez por descuido, ou talvez por imprudência, ou falta de atenção. Mas a gente vê que existem pessoas que perdem também, perdem e vão perdendo valores no ministério, perdendo valores na família, valores no casamento, valores na sua vida espiritual. De vez em quando a gente tem que sair procurando. Quais as lições que nós aprendemos com essa parábola? Primeiro, estão aí comigo, amém? Amém. Primeira lição, valorize o que você tem. Ela tinha 10. E ela perdeu quantas, irmãos? Quantas? Uma. Mas eu perdi só uma. Eu ainda tenho 9. Está ótimo, alguém podia dizer, isso aí não vale nada, é uma só. Mas era dela. Era uma, é minha. Eu quero achá-la. Eu perdi. E ela poderia até dizer, e aí? Mas é o meu valor. É algo que eu preciso. Existem pessoas que perdem o filho, perdem os filhos, perdem o casamento, perdem o ministério, acaba tudo. E não se preocupa com isso. Não adianta, muitas vezes a gente, como a mãe dizia, chorar pelo leite que derramou. Os irmãos sabem que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque a dor do remorso, ela é mais forte do que a gratidão. A gente deixa, muitas vezes, para ligar depois. A gente, muitas vezes, deixa para reconhecer amanhã. A gente deixa, muitas vezes, para pôr no colo alguém que nós amamos. Quando eu tiver um tempo. Eu acho nesse texto extraordinário uma mulher que perde um e ela não se cansa até achar aquilo que ela perdeu, porque ela dizia, isto é meu. Os irmãos sabem que na Bíblia, o filho mais velho, ele tinha 2 direitos. O direito da primogenitura e também o direito à herança. Mas acontece que em um certo momento da vida de Esaú, ele chega muito cansado em casa, com fome, e ele diz, o que me vale esses direitos? E o irmão dele, muito esperto, o Jacó, fala com ele, e fala, olha, você está com muita fome, eu preparo esse prato para você, e esse prato, ele disse, é um prato saboroso, eu dou para você, eu não importo com isso, esses meus direitos, eu te passo. Mas existe um homem na Bíblia de nome Nabote, que ele tinha uma vinha bem perto do palácio, e o rei gostava daquela vinha. E o rei disse, eu quero aquela vinha, eu preciso da sua vinha. E ele disse, não dou. E o rei disse assim, eu compro a sua vinha. E ele disse, não vendo. Esse homem Nabote morreu por aquilo que era dele. Não abriu mão. Não abriu mão. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Vou dizer de novo, valorize o que Deus te deu.
Valorize o que Deus te deu. Existem valores tão importantes que Deus te deu. Mas eu preciso de ir mais adiante. Mas fique com esta primeira parte. Valorize o que Deus te deu. Segundo, o que nós aprendemos aqui? Reconheça quando perder. Ou reconheça o que você perdeu. Essa mulher perdeu a moeda aonde? Aonde? Mas se ela perdeu dentro de casa, não está perdido, Josué. Ela perdeu dentro de casa. Não é verdade? Ela perdeu dentro de casa. Ela poderia dizer assim, qualquer hora eu acho. Qualquer dia eu acho. Mas a Bíblia diz assim que ela não procurou, mas Jesus dizendo nessa parábola, ela buscou. Ela buscou aquilo que ela havia perdido. Você vai à escola procurar o seu filho ou buscar o seu filho? Por quê? Você vai buscar porque você sabe que ele está lá. Então a moeda estava dentro de casa. Está dentro de casa. Eu não vou me dar o trabalho. Eu não vou procurar agora. Qualquer hora eu acho. Mas ela reconheceu que havia perdido. E como que ela sabia que havia perdido? Porque ela contou, ela examinou que ela havia perdido uma dracma. Por isso que a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo. A gente precisa, muitas vezes, irmãos, de olhar dentro e perguntar se está faltando alguma coisa. Olhar, muitas vezes, para o nosso casamento. Olhar, muitas vezes, para o nosso ministério. Olhar, muitas vezes, para a nossa família. Nós precisamos, muitas vezes, contar, analisar, avaliar. Se está perdendo alguma coisa em algum lugar. Porque muitas vezes, há uma expressão que diz aqui no Brasil, né? Muitas vezes passa batido. E muitas vezes a gente vai deixando. Muitas vezes a gente vai acomodando. Então nós precisamos de analisar, de examinar, de ver. Reconheça aonde você perdeu. O que está acontecendo? Por que eu estou perdendo? O que está acontecendo? Amém? 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 Terceiro, identifique onde você perdeu. Esse aqui é um ponto muito importante. Aonde essa mulher foi procurar a sua moeda perdida? Ela foi procurar na casa da vizinha, sim ou não? Ela foi procurar lá no trabalho? Ela foi procurar lá na escola? Ela procurou na onde, irmãos? Aonde? Em casa. Ela tem consciência que foi ali na casa dela que ela perdeu. Porque muitas vezes nós somos bons para detectarmos os problemas dos outros. Muitas vezes nós somos bons para resolver os problemas dos outros. Mas nós precisamos de atentar para as perdas que nós estamos tendo dentro de casa. Para os nossos problemas. Somos, às vezes, muito bons. Mas você faz assim, mas você faz assim, mas você resolve assim. Mas muitas vezes nós estamos perdendo dentro de casa. Porque muitas vezes você não está bem emocionalmente, não adianta ir trabalhar, ganhar dinheiro, não adianta você fazer tantas coisas, não dá para suprir uma necessidade com a outra. Não dá para você suprir um valor perdido ou uma moeda perdida por qualquer outro valor. Você precisa de identificar aonde foi a perda. É no trabalho? É na sua vida emocional? É no ministério? É na sua vida espiritual? Se está lá, é lá que você tem que tratar. É lá que você tem que resolver.
E tão interessante que a Bíblia diz, ela perdeu, e depois que ela perdeu, a Bíblia fala assim, ela acende a candeia. Quarto ponto, não tenha medo da luz. Ela acendeu a candeia, e muitas vezes em lugar escuro, a luz traz um certo até desconforto, porque a luz vai mostrar coisas que muitas vezes a gente não quer ver. Muitas vezes não quer ver, a Bíblia diz assim que ela varreu. E por que ela varreu? Porque ela enxergou. Por que ela enxergou? Porque a luz estava acesa. E quando ela começou a varrer, começou a ver talvez algumas sujeiras que estavam dentro de casa. Mas ela vai e continua o seu trabalho. Sabe por quê? Porque muitas vezes sem luz é quase impossível a gente achar alguma coisa. Você não pode ter medo da luz. Você não pode ter medo do confronto. Porque a verdade é que liberta. Se você tem um amigo que só te fala a verdade, cuidado com alguém que só te elogia. Cuidado com gente que nunca te confronta, que nunca fala com você, que nunca te mostra. Se não tem confronto, aí está muitas vezes as trevas. A luz mostra sujeira, a luz reflete as nossas impurezas. E eu falo aqui nesta noite dizendo, tire de casa o que não deveria ou que não deve estar em casa. A Bíblia foi muito clara, varreu a casa. Porque ela perdeu a moeda. Por que ela perdeu a moeda? Nós não sabemos. Não fala aqui os detalhes, mas ela perdeu. Talvez foi um momento de distração, talvez foi uma desorganização. E muitas vezes, talvez o tamanho da moeda, talvez uma sujeira em cima, não tinha como ela ver. Talvez uma falta, um descuido, enfim, tantas coisas aqui. Existem tantas coisas, né? A desorganização. Existem coisas que ficam fora do lugar, porque muita gente não consegue encontrar os valores perdidos, porque às vezes a nossa prioridade é encontrar o que perdemos. Mas quando ela perde, a Bíblia diz que em primeiro lugar, ela acendeu a luz e depois varreu a casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes, algumas perdas são necessárias para a casa se reorganizar. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em achar aquilo que perdemos. Mas Deus está preocupado em a gente reorganizar a nossa vida, a nossa casa. Sabia que tem muita gente que não vai encontrar aquilo que perdeu? Porque o propósito de Deus não é que você encontre o que você perdeu, mas primeiro, repito, é reorganizar a casa, é tirar a sujeira, é limpar, porque a tua casa tem que estar limpa. Não dá para a gente encontrar valores perdidos com sujeira, falta de perdão. Não dá para encontrar valores quando o casamento não vai bem, quando o filho não está legal. Não dá para nós encontrar valores se no computador da nossa casa tem pornografia. Não dá para a gente encontrar valores. Precisamos de uma reorganização, precisamos de uma limpeza. A moeda não vai aparecer enquanto a sujeira não sair de casa. Ela poderia ter avistado a moeda tão rapidamente, mas primeiro ela teve que varrer. E, irmãos, tem tantas pessoas que gostam de sujeira. Nós temos um projeto lá, nos Estados Unidos, que nós limpamos as casas. 15 em 15 dias, faz uma equipe e ela vai limpar as garagens, os jardins das casas. E a gente encontra tanta coisa acumulada.
Nós fomos limpar uma casa do Senhor, em que ele chorava. Nós tivemos que alugar uma caçamba para tirar aqueles entulhos, aquela sujeira, e o homem ajoelhava, chorava, não tira, não tira isso da minha casa. E os irmãos ali orando com ele, não, você tem que limpar a sua casa. Acumulando sujeira. Tem sujeira que as pessoas gostam. Tem sujeira que a pessoa se conforma com ela. Tem sujeira que vai ficando ali. Mas o Espírito Santo está aqui. E Ele está aqui nesta noite para fazer a limpeza necessária. Ele está aqui para nos libertar daquilo que nós já conformamos. Porque muitas vezes está nos cantos, e a gente não observa, a gente se conforma, a gente passa por cima, e a gente vai deixando uma coisa ali, outra coisa aqui, uma mágoa ali, uma falta de perdão aqui, uma tristeza ali, e isso vai acumulando na nossa vida. E muitas vezes a gente tem que enfrentar, eu até anotei aqui, existe sujeira de estimação. A pessoa gosta daquilo. Irmãos, nós temos muitas coisas que a gente tem visto e que a gente poderia até dizer. Mas é necessário fazer a limpeza. Por que eu preciso? Porque você vai encontrar. Porque você vai achar. Precisa de uma reação. Ela perdeu uma. Aí eu pergunto para os irmãos, por que ela não perdeu mais? Porque ela parou de perder. Porque ela reagiu no início. Quantas coisas começam a se perder e você precisa de reagir no início. Você precisa de recomeçar. Você precisa de reconhecer. Você precisa de não se conformar. Não se conforme. Não se conforme com o erro. Não se conforme com aquilo que está te incomodando. O conformismo, irmãos, é tão danoso quanto a incredulidade. Como nós gostamos de conformar com tudo. O ser humano prefere aquilo que está dando certo do que aquilo que é certo. Ah, deu certo assim, eu fiz assim da outra vez, continua. Tem muita gente conformada. Conformar é tomar a forma. Tem muitas circunstâncias que nos abraçam. Vai. E ali ela toma aquela forma. Não aceite passivamente as coisas erradas dentro da sua casa. Posso ouvir um amém? Amém. Não aceite passivamente as coisas erradas dentro da sua casa. Se eu preciso a restituição de algo que foi perdido, eu preciso de alguma forma procurar, atentar, resistir, persistir. A rã é um animal, tem pessoas que comem rã. Tem um gostinho de frango, mas eu prefiro frango. É o seguinte, se você pega uma rã e joga na água quente, ela dá um pulo imediatamente. Mas se você pega uma rã e coloca dentro da água fria e aquece, e começa a aquecer devagarinho, o corpo dela vai se acostumando com o ambiente. Vai acostumando, vai se adaptando à pele dela, e de repente, ela não aguenta mais e morre. Tem gente que está assim, se adaptando, se conformando, devagarinho. É uma coisa aqui, é uma coisa ali. Daqui um pouquinho perdeu tudo. Daqui um pouquinho, quantos
Quantos que passaram por aqui, quantos que estavam aqui adorando, glorificando, quantos que estavam aqui pulando, quantos estavam aqui aplaudindo, e hoje onde estão? Quantos? Fui fazer uma mudança de uma pessoa. Nós fomos ajudar essa pessoa, que quando eu cheguei lá, ele com maior alegria, pastor Rosilino, abriu um armário e falou assim, esta aqui é a minha farmácia. Irmãos, eu fiquei de cima embaixo um armário, com tantos remédios. Um cara tão novo, desculpe aqui a expressão. E ele falou, eu já li todas as bulas, já sei tudo. Tem gente que se conforma com a situação. Tem gente que gosta de dizer, eu fiz tantas cirurgias, hoje mesmo até a gente ouviu, eu fiz 15, 20 cirurgias, E a pessoa se conforma com isso como se isso fosse algo bom. Tem pessoas que gostam só de contar as derrotas. Tem pessoas que gostam só de dizer aquilo que é ruim. Tem pessoas que gostam de ser vítima. A primeira atitude de quem quer sair do fundo do poço é parar de cavar. Eu tenho 9, mas eu não aceito. Eu tenho que restituir aquilo que eu perdi. Eu não aceito do jeito que a minha vida está sendo encaminhada. Eu preciso de restituição na minha vida. Eu não conformo com o que está acontecendo. Eu não conformo. Eu não aceito. Não se conforme com o que Deus não planejou. Tem gente dizendo assim, não, Deus quer assim. Irmão, um dia eu fico bem. Desculpa aqui, meus irmãos, mas Deus não manda a palavra em vão. Tem coisa que Deus permite na sua vida para você se levantar. Tem coisa que Deus permite na sua vida para você acender a luz. Tem coisa que Deus permite na sua vida para você varrer a casa. Tem coisa que Deus permite na sua vida para você organizar. Conta uma história de um cavalo já que estava bem velho. E esse cavalo, ele cai no buraco. E o peão da fazenda chegou no seu patrão e falou, olha, nós precisamos de resgatar o cavalo. E o patrão diz assim, o quê? Ele falou, fica só R$300 para tirar o cavalo lá do buraco. E ele diz assim, o cavalo não vale nem 50. Faz o seguinte, não vamos gastar isso não, joga a terra nele. Mas ele está vivo. Não, enterra do jeito que ele já está, não tem valor, ele já não serve mais para nada. E o peão obedeceu o seu patrão. E começou a jogar terra. Mas o cavalo, quando recebia aquela pasada de terra, ele tremia, ele balançava, ele relinchava. E foi jogando a terra em pouco tempo. Quando a terra estava caindo, a terra começou a cair debaixo dos seus pés. E de alguns minutos depois, o cavalo estava fora do buraco. Porque ele reagiu diante da circunstância de morte. Ele reagiu diante da circunstância em que ele estava condenado. Não se conforme, reaja. Tem gente que reage e tem gente que não. Tem gente que fala, a terrinha só, vai, deixa. Mais uma terrinha, mais um, é um probleminha, esse filho aí, ele é assim mesmo. Essa menina aí, mas é meia-noite, não tem problema não. Pode deixar. Uma hora eu converso com ele, uma hora eu converso com ela. E aí vai,
e sorri ainda, às vezes senta no sofá e deixa as coisas acontecer. A Bíblia diz assim, que se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será? Reaja. Reaja. Reaja em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça. Josué estava prostrado, porque o seu líder Moisés havia morto. E Deus chegou para ele e falou: Moisés, levanta. Estou chorando, meu líder que morreu. Deus disse: levanta, porque você vai fazer essa nação entrar na terra prometida. Porque Deus quer te usar. Levanta nesta noite, reaja diante da circunstância, porque Ele quer te levar para a terra prometida. Aleluia! Aleluia! Vamos só aqui relembrar. Valorize o que você tem. Reconheça o que você perdeu. Identifique onde foi que você perdeu. Não tenha medo da luz e da verdade e do confronto. Quinto, tire de casa o que não deve estar em casa. Arranca. Arranca. Tem gente guardando rancor, pastor. Ódio, amargura. Irmã, quanto tempo? 40 anos. É porque ele fez isso comigo. É porque ela fez isso comigo. É porque, nossa, eu nunca esqueço. Ele não me deu aquilo que eu queria. Já até morreu, mas aquilo está guardado. Aquela tristeza está guardada. Tem pessoas que não estão vivendo o melhor de Deus, porque dentro do seu coração tem rancor, tem amargura, tem tristeza de muitos e muitos anos. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, para tirar de dentro do teu coração e fazer você uma nova pessoa. Tem gente que diz: eu não perdoo esse meu pai, eu não perdoo essa minha mãe, eu não perdoo o que eles fizeram comigo. Tire de dentro de casa o que não deve estar em casa. Arranque da sua vida, arranque da sua vida espiritual, arranque do seu casamento. Porque quando eu namorei, porque no dia do não sei do quê, porque no casamento ele nem lembrou de mim, ela nem lembrou, porque no meu aniversário ela não fez, porque são coisas tão pequenas, mas quando elas vão se ajuntando, ninguém perde um casamento fora de casa, mas perde um casamento dentro de casa. A bênção, irmão, não chega se a sujeira estiver lá. A bênção não combina com esse rancor que você está. Não combina. Mas nesta noite eu estou aqui, nós estamos aqui, e nós precisamos disso. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo a alguns corações aqui nesta noite: isso está te atrapalhando, isso não está deixando você crescer ministerialmente, isso não está deixando você crescer espiritualmente, isso não está deixando o seu casamento se alicerçar, mas o Espírito Santo está aqui para fazer o que ele precisa de fazer. Abra o teu coração, abra a tua alma e diz: Espírito Santo entra, Espírito Santo reina, Espírito Santo faz, porque só ele pode fazer. Por último, celebre as vitórias que Deus te dá. Agora é boa essa parte, né? Já aconteceu tudo. Já varreu, já limpou, a luz já acendeu. Já, a vassoura um pouco pesa. É um pouco difícil. Mas por último, achando-a. Essa parte também é muito, muito importante. Ela comemorou com alegria ou com tristeza?
Ela comemorou com regozijo ou com desprezo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que ela achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. Eu achei importante esse texto, sabe por quê? Tem uma festa, quando o pastor perde a ovelha. Tem uma festa quando o filho volta para casa. E tem uma festa quando a mulher encontra a moeda perdida. Tem festa, irmão. Tem alegria. Tem alegria. Não interessa se você perdeu 1%, 10%, 50%. Vai ter festa também em sua vida. Você precisa celebrar as festas que Deus permite você celebrar. Ela não chamou as amigas nem as vizinhas para procurar a moeda perdida. Ela não chamou as vizinhas para chorar com ela. Ela não chamou as vizinhas para reclamar. Ela não chamou as vizinhas para contar o problema. Ela não chamou as vizinhas para outra coisa, mas ela chamou a vizinha para exaltar e glorificar o Deus poderoso que resolveu a situação em que ela estava passando. Vamos fazer uma festa. Tem gente que não comemora as bênçãos que Deus deu. Tem gente que passa, Deus já fez. Quando nós recebemos o nosso green card, nós ajoelhamos e choramos, levantamos o porto. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Festa. Alegria, comemoração. Pastor, eu preciso de um culto lá em casa, porque eu preciso de comemorar. Pastor, eu fui curado. Pastor, Deus mudou a minha vida. O meu casamento era uma guerra, Deus fez coisa grande. Os valores estavam todos perdidos e eu achei. Precisa de celebrar. Muitas vezes, nós invertemos, nós vamos muitas vezes contar, nós vamos muitas vezes pedir, nós vamos muitas vezes chorar, nós vamos fazer tanta coisa, mas nós precisamos de resolver aquilo que precisa ser resolvido dentro da nossa casa, mas nós precisamos de comemorar quando a vitória chega, quando a bênção chega. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele gosta do coração grato, do coração que está agradecido. Um coração agradecido faz uma diferença tanto para Deus. É tão bom quando o filho chega e pede algo para a gente, e depois ele volta para agradecer. Depois ele escreve um bilhetinho. Depois ele deixa uma carta, agradecendo por aquilo. Mas é tão ruim quando o filho recebe, e às vezes a gente até comenta, poxa, nem agradeceu. Tem pessoas que recebem presente e não agradecem. Tem pessoas que recebem tantas bênçãos e não agradecem. Tem pessoas que falam assim, isso aí Deus tinha que fazer mesmo, né? Não. Não, é muito diferente. O que você perdeu ao longo da vida? Eu sei que tem muitas coisas que você perdeu e tem coisas que você não vai encontrar mais. Mas o Senhor não quer que você perca mais. Chega de perder. Chega de perder. A gente perde amigos, a gente perde relacionamento, a gente perde ministério. Ao longo da nossa vida vai perdendo. O pai perdeu o filho e perde-se. Ele sai de casa. Tem coisa que volta, tem coisa que não volta. A palavra de Deus hoje é para que você que está perdendo, Ele diz, abra os teus olhos, chega de perder, é só procurar. Aliás, você já sabe onde está, você já sabe em que lugar que está. Procure, limpe e se atenha na presença do Senhor, porque Ele vai fazer uma grande diferença. Você é um tesouro. Ele não quer mais que você viva dessa forma, chorando pelos cantos, reclamando. Mas Ele quer que esse tesouro seja um tesouro que fique guardado, coisas grandes e coisas de valores. Estou encerrando, irmãos.
Eu gostei muito desse tempo aí que foi marcado, viu, pastor? A gente vai ali. Posso ouvir o amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Mas eu ainda quero só contar uma ilustração bem rapidinha. Na verdade, é uma história que traz um grande ensinamento. Os estudantes sabem aqui o que é uma história, né? Estão lembrados lá dos primários. Uma certa vez, uma jovem encontrou um rapaz. E ela se apaixonou por aquele rapaz. E desse relacionamento, ela ficou grávida e teve um filho. Mas aquele rapaz não quis assumir aquela criança. Enfim, a história é um pouco longa, mas ela perdeu a família e ficou sozinha na vida. E um dia ela foi por um canto e ela começou a orar. E a pedir a Deus, e dizendo: Deus, eu estou aqui neste mundo, estou totalmente perdida, já perdi tudo, estou com este meu filho. O Senhor podia dar uma solução para o meu problema. O Senhor podia resolver essa minha situação. E quando ela está neste momento em que ela está dizendo, vem uma voz e diz para ela: logo bem próximo de você existe uma caverna. E nesta caverna tem tesouros. Tem ouro, prata, diamantes. Só que é o seguinte, você tem 3 minutos para pegar aquilo que você quer e colocar do lado de fora. E ela ouviu aquela voz e ele disse: vira à direita, entre na caverna. E de repente a porta daquela caverna abriu. E ela estava entrando quando a voz disse para ela novamente: não esqueça do principal. E ela, você imagina a loucura, né? 3 minutos para pegar aqueles diamante, ouro e prata. Enfim, ela conseguiu pegar o máximo que ela podia. E ela colocou fora e de repente a porta começa a se fechar e se fecha. E quando ela olha para aqueles valores, ela fica toda feliz. Agora eu vou poder fazer isso, agora eu posso comprar a casa, o carro, agora eu posso dar o melhor, a comida melhor, e agora eu posso dar uma escola boa para o meu filho, eu posso dar aquela roupa de marca, eu posso fazer, nossa, aquele prato que o meu filho, cadê meu filho? E a voz ecoou novamente, eu disse: não esqueça o principal. A sua riqueza não está nas coisas que você possui, está nas coisas que você nunca trocaria por dinheiro. A sua fé. A sua fé. A sua fé não tem valor. A sua alegria. A sua família. Os seus filhos. Não tem valor, não tem valor monetário que substitua, não tem ouro. Não esqueça do principal, porque muitas vezes nós estamos preocupados. Eu tive uma época na minha vida assim, em que corria, trabalhava quase que 24 horas. O pastor dessa igreja acompanhou a nossa vida e tantas coisas para dar um bom estudo, para dar uma boa casa, para dar um bom carro, para fazer às vezes algum passeio, e a gente corre, e a gente esquece o principal. E hoje meus filhos lembram, não dos presentes, não da casa boa, não do carro, mas eles lembram do momento em que a gente estava junto, em que muitas vezes eu não estava presente quando eles iam para algum passeio com a família, com meu sogro. Muitas vezes lembra da pescaria,
que muitas vezes a gente não quer levar o filho por causa que é um incômodo, mas em que o pai leva. Pare de correr atrás de valores efêmeros e passageiros. Pare de correr atrás das coisas que se corrompem e das coisas que vão se perder aqui nessa terra. Você precisa do necessário. Você não precisa de tanto, mas você precisa daquilo que o Espírito Santo já tem pronto para a sua vida. Mas não esqueça do principal. Chega de desespero e está deixando o principal de lado. Não se reúne mais com a família, não se senta mais com o filho, não oram mais juntos, não leem a palavra, não cantam mais juntos, não celebram mais juntos, porque muitas vezes nós temos deixado tudo de lado. Mas o Espírito Santo está dizendo, não esqueça do principal valores. Oh, Espírito Santo! Oh, Espírito Santo! Não queremos mais perder, Espírito Santo! Existem filhos que estão longe, Espírito Santo. Existem famílias que estão separadas por causa de valores terrenos. Existem pessoas que estão em litígio por causa de valores terrenos. Mas o Espírito Santo está aqui porque Ele quer que você reconheça o maior valor. O maior valor, o maior valor. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a maior joia que nós temos está do nosso lado. Se perdeu, acende a luz, até encontrar. Olhe para dentro de casa, veja o que está perdido. O Espírito Santo vai ajudar você.